Por favor. Ela colocou, boa tarde, não sou hater, mas já não assisto aos seus podcasts e de vários outros, ou seja, o problema não é só com a gente. Não precisa assistir, dá like. Entra no nosso canal, vai dando Dá like, like. vai distribuindo like. Mas ela mandou o estranho é que ela mandou esse e-mail depois dela ter provavelmente assistido aquele. Então ela continua assistindo. Talvez, assim de leve, né? Fernando, eu acho que você tá assistindo a gente. Você gosta da gente, Fernando. Como foi difícil para vocês, é mais ainda difícil em uma época de inflação alta e dólar muito caro investir no Canadá. Sim, foi difícil pra gente. E continua difícil, né? E continua difícil. Assim, quando eu vim pro Canadá, o dólar não estava tão diferente do que está agora, não. Inclusive, quando eu mais precisei de dinheiro, que foi no ano seguinte, 2005, 2006, a cotação do dólar estava horrível. Eu lembro que eu ainda fazia freelancer para a empresa no Brasil, e assim, a conversão era horrível também. Isso daí nunca vai mudar pelo jeito, né? Não. Sempre vai ser um desafio, né? O dólar, né? O dólar sempre vai estar assim. O dólar isso. sempre vai ser um desafio no Plano Canadá. Isso é uma coisa que você precisa lidar ao longo do percurso. E, André, você não tá errado, é difícil. Agora, se é mais difícil, aí eu acho que... Mas sabe qual que é o ponto, Caio? Enquanto ela tá falando assim, o dólar tá alto, tô esperando, eu vou aguardar, tem um monte de gente vindo. Sim. E cada vez mais. Desde quando a gente chegou aqui no Canadá, mesmo com a variação do dólar, que faz parte, tem cada vez mais pessoas falando, quer saber, eu vou... I'm going anyway, né? Ó, veja bem, se você pegar, eu não tenho o dado oficial da época que eu vim pro Canadá, em 2004. Não tenho dado de cabeça aqui. Mas se você for pegar a quantidade de brasileiros que estão vindo pro Canadá hoje em dia, é assim, 5, 6, 7 vezes maior do que naquela época. Entendeu? Imigrando, e nem se fala, 10 vezes mais. Então, assim, o dólar tá mais alto? Sim. Às vezes tá mais difícil nessa questão financeira? Pode estar um pouco mais difícil, sim. Se bem que a gente ainda vai... Vamos falar mais a respeito disso. Mas, assim, hoje em dia tem muito mais brasileiro imigrando pro Canadá do que tinha na época. Brasileiro. No bairro que você morou, quando a gente morava, era raro ver brasileiro lá em Vancouver, né? Era difícil. Na região leste de Vancouver. Nossa, naquela região era... Nossa, eu não lembro, assim, por anos, morar lá e ter topado com um brasileiro. Entendeu? Então, assim, hoje em dia tem muito mais gente vindo pro Canadá. Agora, e outra, até em termos de imigração, hoje em dia você tem mais oportunidades do que tinha na época, né? Se você esquece, beleza, essa parte de dinheiro. Agora, a parte de imigração e oportunidades, hoje em dia o Canadá tem muito mais. Você tem hoje em dia o Post-Graduation Work Permit, que eu não tive, não pude na época. Eu também não tive isso, cara. Eu não pude trabalhar 20 horas por semana enquanto eu estudava, entendeu? O trabalhador qualificado, o Guilherme migrou através do trabalhador qualificado. Demorava 3, 4, às vezes tinha gente que ficava até 5 anos na fila. Eu fiquei quase 3 anos para imigrar. O processo dos nossos pais, quanto tempo demorou? 4 anos e meio. 4 anos e meio, entendeu? Não tinha programa do Atlântico, né? Hoje em dia você tem programa. Não era online o Express Entry. Então, assim, hoje em dia, em termos de... A cota de imigração, veja quanto que era a cota de imigração na época que a gente veio. Quase metade. Praticamente metade. 200 e poucos mil por ano que imigrava. Hoje a gente já tá quase batendo em 500, hein, cara? 500, meio milhão por ano é bastante. Né? Então, assim, não é bem assim, de que quando a gente veio era bem mais fácil, ou era mais fácil. Assim, se você colocar na balança, hoje em dia você tem bastante oportunidade. Sabe o que eu lembro da época que a gente veio? A gente não podia trabalhar, como você falou. Exatamente. Estudante de faculdade, a gente fez faculdade aqui no Canadá, a gente não podia trabalhar. Mesmo se fosse faculdade pública, não podia trabalhar. Ou trabalhar meio período. A faculdade pública tinha, sim, mas mesmo era assim, restrito. Era muito restrito. Ou meio período. Tô vindo fazer uma privada, uma faculdade privada, a gente não podia trabalhar meio período. Eu trabalhei no campus, daí eu acabei conseguindo uma oferta de emprego do college, entendeu? Mas, sim, porque né, a gente mandou bem, né? Porque a gente tinha o site já, eu consegui trazer estudante, daí eu consegui uma oferta de emprego, entendeu? Mas... E esses benefícios vieram nos últimos anos, né? De incentivo, de deixar o estudante trabalhar. Você vê o que o governo canadense está fazendo agora, né? De estender visto de trabalho para estudante. Né? Esse modelo de Post-Graduation Work Permit, o Post-Graduation Work Permit ele tinha começado, estava iniciando naquela época, só que esse processo de você vir a oportunidade, college, foi quando o Canadian Experience começou, entendeu? Começou a ser um programa atrativo e assim, na época que a gente veio
né? Não tinha isso. E outra, informação. Na época que a gente via, não tinha nem informação. Você teve que ir na livraria comprar um livro da Guia Folha Canadá, cara? Você não comprou isso aí? Só pra você ter uma ideia, eu fiz a minha matrícula na escola de inglês via fax. Nossa, você tá entregando sua idade aí, cara. Também, né? Então, assim, hoje em dia até de informação, né? Bom, posso continuar aqui? Não tinha YouTube, não tinha podcast. Não, ó, daí ela colocou, mas gostaria de uma consideração maior de quem faz esse serviço como vocês. A gente só pode responder pelo aquilo que a gente faz, não que pelos outros. Eu acho até injusto colocar, né? Você colocar todo mundo que presta serviço num balaio, né? São coisas bem... cada um oferece uma coisa, cada um é responsável por aquilo que faz. A gente é responsável pelo que a gente faz. E a gente já faz isso há 15 anos. Então, assim, a gente responde pelo que a gente faz. Pois vocês não são a única coisa que temos que enfrentar. Não, mas você não tem que enfrentar a gente, Fernando. Se você não quiser a gente, você não assista a gente. Não, só entra, dá like e sai. Eu preciso do like, cara. Eu tô precisando de like. Então, assim... o robô do YouTube curte like. A última coisa que a gente quer ser é um obstáculo no plano do Canadá das pessoas. Muito pelo contrário. Se a gente faz isso há 15 anos e a gente tem essa audiência que a gente tem, é porque até hoje a gente foi mais uma ajuda e a gente foi mais uma... né, do que qualquer outra coisa no plano do Canadá das pessoas. Eu acho que o resultado, acho que o mais importante de tudo do nosso trabalho é o resultado, entendeu? Se a gente fosse um obstáculo na frente das pessoas, a gente não estaria fazendo isso até hoje, né? E caindo com a maior audiência especializada em imigração para o Canadá. Então, assim, bom, o processo imigratório é desgastante e caro. Sem dúvida que é. Mas não precisa ser desgastante, né? Sim, não, exatamente. Você pode, que nem a gente gravou um vídeo aí recente, até no nosso canal de corte, de você gostar do processo, né? Foi um dos vídeos mais acessados que a gente teve no nosso canal de corte, que a gente falou, você tem que gostar do processo. Se o Plano Canadá, ele é algo assim, é um piano que você tem que carregar desde o início, talvez você nem deva executar o Plano Canadá. O Plano Canadá, ele tem que ser algo que ele te desafia, que você tem picos de estresse ou preocupação, mas que na maior parte ele seja algo que te dá uma esperança e um pensamento positivo. Se você não está tendo esse tipo de sentimento durante o Plano Canadá, é porque alguma coisa está errado. Ele também não pode ser um momento só de felicidade, que daí você fala assim, não, você precisa olhar as coisas de uma certa forma. É lógico que isso varia de pessoa para pessoa, né? Sim. Mas assim, se ele é algo que é extremamente desgastante, não sei o quê, você só vê de uma forma, sabe, negativa, que até os irmãos Prezi são uns obstáculos, né? Isso... Aí eu acho que tem alguma coisa errada. Aí eu acho que não é nem mais com o Plano Canadá ou com a gente. Às vezes, Fernando, às vezes é alguma coisa, às vezes da sua vida pessoal, às vezes que precisa, né, que às vezes não tá bom. Cada pessoa tem seus próprios, né? Coisas pessoais, desafios pessoais que você tem que lidar, e às vezes acaba, né, descontando em outras coisas, ou no Plano Canadá. Mas assim, você tem que tentar levar o Plano Canadá de uma forma, assim, na maior parte prazerosa e desafiadora de uma forma positiva. Posso adicionar uma historinha em cima disso que você está falando? Que você está falando dessa parte que não pode ser desgastante o Plano Canadá. Se já está estressante desde o começo, alguma coisa está errada. Né? Eu até lembro de uma história quando eu conheci minha esposa. Ela ia numa massagista na cidadezinha, no interior de British Columbia, que ela morava, né? Ela ia numa massagista e ela voltava estressada. Aí eu perguntei, o que tá acontecendo? Eu vou na massagista, ela é boa. Não, ela é boa massagista. Ela faz a massagem bem, dá uma relaxada nas costas e tal, né? O problema é que ela fala muito, ela conta dramas pessoais dela durante a massagem. Porque a massagista estava passando por problemas pessoais. Sim. Então, ao mesmo tempo que ela tá fazendo a massagem, ela estava contando histórias meio pesadas, né? Desafios dela, né? Resumindo, a minha esposa voltava com as costas relaxadas e estressada de ter conversado com a massagista. Ou seja, a massagem perdeu o sentido. O Plano Canadá é a mesma coisa. Para que você está querendo vir para o Canadá? Para uma vida melhor para sua família? Então você nunca pode perder isso de vista. O que às vezes a gente acaba vendo para ir para o Canadá vale tudo. Não vale tudo. Por exemplo, se o Plano Canadá já está criando discussão, briga na família, um não quer ir, outro não quer ir, já perdeu a função inicial o Plano Canadá. Sim. Ou se o Plano Canadá está te estressando a um ponto... que às vezes a gente vê, tem pessoas que ficam muito estressadas a um ponto
que já passou do seu controle, isso daí já também, eu acho que já perdeu o sentido de você ir na massagista, né? Voltando ao exemplo da minha esposa. Você foi pra relaxar você foi para relaxar e voltou. Parece episódio do Seinfeld, né? Né? Você vai para relaxar e volta mais estressado, né? Da massagem. Né? Exatamente. Então acho que precisa ter esse... Gerei um corte bom, cara? Gerou um corte bom. Precisa de um equilíbrio, sim. O Canadá precisa de um equilíbrio. Daí ela colocou, eu vou ler mais aqui pra gente não ficar parando muito. Por que vocês não fazem pelo menos um sorteio de ajuda a uma pessoa? Me tiro totalmente dessa ajuda, mas acabamos desistindo no Brasil de tentar algo fora. Aqui está ruim. Te falo a verdade, está. Mas não estamos com a faca no pescoço e não estamos em guerra. Ela falou, por que não faz, faz um sorteio de ajuda a uma pessoa? Isso daí, eu acho que a gente procura ajudar o máximo possível as pessoas. O objetivo com o nosso canal do YouTube, podcast, masterclass, é que a gente pode ajudar a pessoa o máximo possível, a quantidade maior de pessoas possível, sem a pessoa precisar pagar. Então o objetivo nosso é que você consiga imigrar para o Canadá, até executar o seu plano no Canadá, mesmo que você não seja um cliente ou uma cliente nossa, entendeu? O nosso objetivo é esse. A gente ainda vai comentar algumas coisas ainda mais no decorrer desse podcast a respeito da área VIP. Acabamos desistindo no Brasil, né? Em 2002, quando eu decidi sair do Brasil... Pra mim, o Brasil, que tá, por isso que isso é uma questão pessoal. Pra mim, naquela época, eu tava no meu limite, entendeu? Cada pessoa tem um limite. E às vezes o que acontece é que essa frustração, às vezes, que a gente recebe de mensagem, assim, a gente não tem nem o que reclamar, porque 99% das mensagens que a gente recebe são super positivas a respeito do nosso trabalho. Mas quando a gente vê pessoas, assim, às vezes, frustradas com o Plano Canadá, ou com a gente, ou qualquer outro, às vezes, profissional que a gente vê, e você vê que é uma coisa, assim, generalizada, você vê, na verdade, a pessoa, às vezes ela tá brava com ela mesma, ou ela chegou no momento, ela demorou muito para tomar uma atitude, e às vezes ela ouve a gente falando de idade, ouve a gente falando de dinheiro, daí ela vê um conteúdo de um consultor de imigração que fala, a idade realmente tá, sabe, você tem que ter tal idade. Daí vê um outro canal, tal idade. A pessoa acha que tá todo mundo contra ela. Na verdade, assim, eu não sei a idade da Fernanda, então não tô nem falando diretamente pra Fernanda. Mas o que acontece é isso, a pessoa ela se sente encurralada pelos requerimentos que ela precisa atingir hoje em dia, entendeu? Se essa pessoa tivesse começado a planejar com antecedência, vamos supor, você tem 17, 18, 19, 20 anos, 22, 23, e você já fala assim, não, eu tô pensando em ir pro Canadá, mesmo que às vezes eu demore, eu vou começar a estudar inglês já, você não tem essa pressão, você não se sente acuado pelo plano. Aí que tá, o Plano Canadá ele vai acuar você. E no momento que você se sente acuado, a sua tendência, a sua reação é atacar. Ou o Plano Canadá, ou o Canadá, ou o governo do Canadá, ou quem cria conteúdo do Canadá. Porque isso daí só acuou, colocou um espelho na sua frente e falou assim, ó, será que você não demorou um pouco para tomar algumas ações na sua vida? Ou será que você tá com medo de tomar as ações? Exatamente. Também tem isso, né? Exatamente. Então, assim, aquilo que eu já falei diversas vezes, né? A gente já comentou. Uma das coisas... todo mundo erra, ninguém é perfeito. Você erra em diversos pontos. Uma das coisas que a gente acertou em cheio foi ter vindo pro Canadá jovem. Bom, isso a gente acertou. Né? Mas teve outras coisas na minha vida que eu fiz, sabe, que você fala assim, nossa, eu demorei muito pra fazer. E assim, nesse momento você sente que assim, você fala assim, é difícil você assumir o negócio. Entendeu? Então acho que muito tá na frustração da pessoa com a própria pessoa e que acaba colocando, às vezes, tentando buscar uma justificativa. Acaba sendo um espelho, né? A pessoa vê ela, né? Os desafios dela na frente dela, né? Às vezes um conteúdo nosso acaba sendo espelha para a pessoa. Sim, o grande desafio que ela vai ter no Plano Canadá. Eu imagino, porque a gente coloca as cartas na mesa, a gente fala o que é a imigração para o Canadá. E é lógico que tem, se eu tivesse uma situação desfavorável no Brasil, eu também ficaria, falei, pô, é difícil, né? Os caras ficam falando que precisa de... Eu não vejo comercial de shampoo, por exemplo. Isso me deixa incomodado. Deixa incomodado, né? Deixa incomodado. E o pessoal fica falando, você deixou o seu cabelo no Brasil e veio pro Canadá. Não, eu trouxe ele pro Canadá. Trouxe. Caiu aqui.
É só ver as fotos aí. É só né? ver as fotos. O processo de imigração, né? E depois filhos, né? Filho, Vida, processo de imigração, negócios. a IELTS O IELTS tirou um pouco, tirou. né? Pô, Deu umas quedas com o deu. IELTS. A IELTS ajudou. Porque eu fiz 4 IELTS. É. A IELTS, pra quem não sabe, né? Você que tá chegando agora, é o exame que você precisa comprovar o inglês, né? Só tem que fazer o exame. É. Inclusive, a gente tem curso de IELTS dentro da Aravip. A gente vai abrir inscrições para a Aravip nessa quinta-feira, dia 26. É. E dentro da Aravip você tem um treinamento completo pro IELTS. Não só Sim. para inglês, mas também pro exame do IELTS. É. Então, assim, a Fernanda ela comenta mais algumas coisas aqui, né? Esse negócio de rede social, que não sei o quê, propagandas. Fernanda, a gente só tem 2 alternativas, eu acho que na vida, né? Eu acho que é você tentar lidar com os problemas que você tem condição de lidar, ou seja, no momento atual, ou você tenta se qualificar para a imigração canadense, você tenta deixar essa negatividade de lado, faz se a gente é um obstáculo, então veja quem não é um obstáculo para você no seu plano Canadá, obtenha o conhecimento, vai atrás do seu plano Canadá, tenta executar o seu plano Canadá, deixa a negatividade de lado e faz. Entendeu? Outra alternativa é você realmente falar assim, não, eu não vou pro Canadá, mas eu vou ajudar, de repente, ou os meus filhos que estão crescendo, tudo, eu vou tentar ter essa influência para eles tomarem essa decisão mais cedo. Entendeu? Sabe? Então, assim, mas a negatividade e procurar colocar a culpa em outras pessoas não resolve o problema da nossa vida, né? Mas só um parênteses em cima do que você está falando. A gente dá real aqui, a gente fala os passos reais. É uma estratégia realista para vir para o Canadá. Também muito cuidado, viu, Fernanda? Eu ouvi uma pessoa que fala que é bem mais fácil. Que não precisa fazer isso que os irmãos Prestes estão falando que precisa fazer. Isso daí também é perigoso. Você cair no conto da imigração fácil. A gente prefere ainda deixar você mais preparado ainda. E, sabe, colocar a real do que ficar falando que é fácil, que é isso, pode vir, vem como turista, sabe, essas coisas. A gente nunca vai falar aqui, entendeu? É o tipo de dica que você nunca vai ouvir da gente, entendeu? A gente gosta da imigração legal, da forma que as pessoas, que a gente vê que os nossos clientes estão imigrando, a forma que o Canadá orienta como você deve imigrar, como você deve se qualificar. A gente está aqui para passar essa informação.